Sejam bem-vindos ao meu mais novo canal. Eu sou o Carlos Blanco, seu conselheiro em ação. Hoje eu quero conversar muito sério com você. Você, principalmente mulheres, principalmente meninas jovens e também mulheres com idade assim acima dos 40. Isso é muito sério que eu vou falar. Homens também, mas mais a mulher. Olha, vocês estão vendo as profissões cujo vocês dividem o corpo e sexualidade com outras pessoas. Eu aconselho vocês a não seguir esse tipo de profissão. Não quero aqui bancar o moralista nem coisa do tipo, mas até quem já entrou já se arrepende de ter entrado. E isso é muito sério. Mas tem uma coisa que você não vai se arrepender, é de se inscrever no meu canal e deixar um like nesse vídeo, que é de extrema importância para mim. Bem, vamos então ao assunto. Por que eu estou falando isso? Esse tipo de profissão cria uma certa ilusão na sua cabeça. E eu vou te dizer, qualquer porta que é fácil de entrar é difícil para sair. Existem pessoas que têm mais de 60 anos, estão trabalhando nisso e não conseguem sair de lá de jeito nenhum. Não sai dali, não sai de jeito. Não é porque ainda estão conservados, não é porque ainda estão. Até porque hoje em dia, antigamente, tinha-se uma seleção de escolha. Eles escolhiam mulheres top de linha. Hoje em dia não mais. Até quem é desprovido de beleza também consegue entrar nisso. E eu vou te falar, consegue bem. É claro, não tem a mesma relevância que alguém que é top, né? É igual uma casa. Você vai comprar uma casa, as top de linha, claro que vão ser mais caras. E aquelas mais inferiores vão ser um preço mais em conta, né? Assim é, a pessoa fica ali como produto. E o que acontece? A pessoa entra naquilo e se cria o quê? Por que é fácil de entrar? Porque se cria a ilusão do dinheiro fácil, não exige, melhor dizendo, graduação, diploma, qualificação, nada disso. Basta apenas você ter beleza, você ter corpo e não precisa. E hoje em dia não precisa ser só menina jovem. Hoje em dia, assim, quando a menina passa dos 25 ou dos 30, ela começa a ser substituída nesse ramo. Seja OnlyFans, pornografia, o que for. Essas garotas começam a ser substituídas. Aí você vai dizer, não, mas lá tem coroa também. Tem. Mas elas têm menos relevância do que essas que são mais jovens. Que tem 18, 19, 25, até os 25, 26 anos. No máximo. Esse tipo de carreira, ele é tão ingrata quanto a carreira do jogador de futebol. Isso é muito sério. E ela é fácil de entrar por isso. Basta apenas ter um celular como eu tenho aqui, se gravar e você fazer ali seu ritual, sua dancinha, relação íntima explícita ali, o que for. Só que aí, o que vai acontecer? Chega o X da questão. Você não vai aguentar muito tempo ser independente, produzir conteúdo independente. Que é isso? Você criar um canal ali, você criar uma conta, não. Cedo ou tarde você vai passar pela mão de um agenciador, um empresário. Para quê? Para você ter mais relevância, porque sozinho você não consegue. É igual o canal do YouTube, às vezes você tem que pagar um pouquinho a mais para ter mais relevância, né? Para ser impulsionado mais. E aqui a mesma coisa acontece, só que aí tem um problema. Aí que muitos caem nessa armadilha. Porque muitas pessoas têm a sensação da falsa liberdade, do dinheiro rápido, mas
eu tenho uma coisa triste para dizer, que o dinheiro não vai ficar com você não. E aquele dinheiro acaba muito rápido, mais rápido do que você imagina. E aí quando você sai, você está mais pobre do que quando você entrou. Por quê? As pessoas são atraídas de autonomia do próprio corpo. Mas na prática não é bem assim, eu já te explico por quê. E por que é difícil sair? Porque você vai ser estigmatizado. Você talvez vai estar lá com 60 anos ainda produzindo esse tipo de conteúdo, mas você não consegue sair de lá. Você pode ser a mulher mais conservada, o homem mais conservado do mundo, pode ter o corpo mais lindo aos 60 anos de idade, mas você não vai sair dali de maneira... Você não vai sair dali por sua autonomia, de forma espontânea. Você não vai conseguir sair dali. Porque existem vícios financeiros. O dinheiro ganha, mas não é sustentável. Aquele dinheiro não fica. Porque muitas pessoas que entram para esse rumo, a maioria tentam, se entopem de coisas para poder ficar mais zen na hora da relação íntima, ou se viciam em coisas erradas e aquele dinheiro não fica. É assim que acontece, né? E também porque não se tem um plano B. A pessoa não se planejou como seria a sua vida depois dali. Ela se esqueceu que a idade ia chegar, e quando a idade chega, por mais conservado que você seja, você não vai ter aquele pique, aquela vontade, aquela aptidão. Seu corpo não vai responder da mesma maneira como antes. É assim, por mais conservado que você seja, por mais bonito que você seja, não vai conseguir. Não, muitas pessoas falam, pô, aquela ali tem 60, dá de 10-0 naquela que tem 21. Pode até dar visualmente, mas interiormente você vai ver que o coração dela já não responde igual quando ela tinha 21 anos, que o corpo, né, ela sente às vezes mais dores físicas que uma pessoa de 21 já não sentia. Ela não tem mais aquela velocidade que a de 21 não tem. Não, muita coisa muda, só que as pessoas não entendem isso, né? E há também a dependência de validação. Os likes, as curtidas, os comentários meio que enaltecem o ego dela e proporciona mais ela querer a produzir esse tipo de conteúdo. E é isso que acontece. Só que vem uma armadilha que muitas pessoas impedem. De muitas pessoas saírem e estão lá com seus 60 anos de idade. Por quê? Fatalmente você vai ser colocado na mão de um empresário, cafetão ou qualquer coisa do tipo. Que mesmo que você tenha a sua continha lá no OnlyFans, nessas coisas aí, nessas plataformas de conteúdo adulto, vai ter alguém te agenciando atrás. Porque sozinha você não vai conseguir não. É muito complicado. Por exemplo, uma pessoa que envelhece, um ex-ator de filme adulto, muitos relatam tentativa de sair na juventude, mas acabam retornando por alternativa. A gente viu o caso do ator Marcos Oliver, que foi preso por causa da pensão. Isso já passou alguns anos. Ele não conseguiu. Ele, depois que parou de produzir conteúdo adulto, virou só mais um. Você via que ele não tinha mais aquele brilho quando ele era sedutor lá do teste de fidelidade, ou quando ele não trabalhava na televisão em outra coisa, porque todo mundo rotulou ele como ator. E ele estava trabalhando de pintor para profissão do pai dele, porque ele não tinha mais a idade chegou para ele parou, como chega para muitas pessoas, e a falta da definição de um plano B acontece com isso. É a falsa ilusão, isso daí. E alguns beiram os 60 anos atuando, não por prazer, não por vontade, não porque ele se acha o garanhão, ou ela se acha a coroa linda e tal, né, para não dizer outra coisa, não, mas por necessidade e falta de acolhimento fora da indústria. São pessoas que têm o que? São estigmatizadas, muitos anos fora, não conseguem ter um relacionamento
íntimo com uma pessoa, por quê? Foi rotulada daquele jeito. Ela pode até apagar da memória dele, pode até ir para uma igreja, se converter e tal, mas nunca mais a vida dela é a mesma. Nunca mais. Sempre a pessoa vai ser rotulada daquele jeito, né? Porque a pessoa vai estar com alguém que dividiu sexualidade com outras pessoas. Uma vez uma pessoa falou assim: eu prefiro dividir filé mignon do que roer osso puro. Ou seja, ele preferia casar, desculpa o termo da palavra, com uma piranha, vagabunda, uma mulher que distribui. Não tô falando que não era atriz, não era nada disso, fazia por... do que ter uma mulher fiel que fosse desprovida de beleza. O cara se deixou levar. E aí, o que aconteceu? A pessoa ficou... Ele mesmo, como a maioria dos que casam com essas pessoas, mesmo que sejam ex-atriz, ganham fama de corno manso e não sei o que. Eu vi tua mulher, já a família toda. Não adianta você dizer que sua família aceita, porque eu sei que não aceita, aceita meio querendo não aceitar. É assim que é. E você passa por essa vergonha. E acontece muita exploração nesse ramo, que é aí que é a parte que eu quero chegar. Que é você vai estar num trabalho escravo sem saber, sem perceber. Por quê? Você vai ser forçado a trabalhar, em muitos casos, e até com pressão psicológica na sua cabeça. Você vai acreditar ter uma autonomia que na verdade você não tem, mas descobre que existe uma pressão psicológica em cima de você. Ou seja, empresários, cafetões, o que for, vai estar em cima de você, querendo a parte dele que vai ser maior do que a sua. E nesse tipo de conteúdo não existe eu não quero, eu não faço isso aqui. Não, você vai ter que fazer o que o cliente lá pedir, e é o seu empresário, cafetão, sei lá o que, é que vai ter o poder de aceitar ou não. E normalmente ele aceita praticamente tudo. No outro dia, né, uma mulher, uma canguel, ganhou muito dinheiro, mas o cliente pediu que ela pagou rios de dinheiro, fosse penetrada por uma máquina. A máquina tinha um formato ali da ferramenta e começou a madeirar, e ela várias horas seguidas sendo madeirada ali, isso danificando a saúde dela. Mas ele, como ele pagou, né, ela não teve a opção de dizer eu não quero, eu não faço. Não teve, né? E essas práticas são perigosas até para a saúde. Hoje em dia a pessoa não consegue nem fazer suas necessidades fisiológicas, porque prejudicaram a saúde enquanto faziam, né, conteúdo adulto, né? Muitos têm lesões físicas, né? E a pressão é grande, que muitos fazem sem consentimento real. Eles aceitam isso com medo, de forma forçada. Você vê até o conteúdo que é produzido ali, ele quer te passar que é prazeroso, que a mulher tá desejando o cara que ela tá fazendo a cena, ou vice-versa, mas não é bem assim. Os dois saem ali com cara de nada e sabe que vai danificar a saúde deles uma hora ou outra. Aquilo dali vai danificar uma hora ou outra, por mais que eles façam exame, por mais que eles não, aquilo vai danificar, não tem jeito. E ali rola também ameaças, chantagem. Você corre o risco de ser agredida pelo seu entre aspas, patrão, né? Alguns agenciadores utilizam a ameaça para impedir que a pessoa saia e exponha os abusos. Ele sempre vai dizer isso, ó. Tua família vai saber tudo que você faz aqui. E se a pessoa entrou escondida e a família não sabe, prepara que você vai ser mais uma chantageada. Ó, se você não fizer o que eu quero, ó, o que você é? Principalmente quem tem namorado que não sabe que você faz isso aí. É muito perigoso. Quarto, endividamento forçado. Atores e atrizes às vezes são colocados em esquema de dívidas
com o próprio produtor, com custo de hospedagem, ou seja, eles bancam tudo isso daí. Bancam tudo só para você não receber a sua parte. Para ele dizer que ele já deu sua parte ali em hospedagem e vira uma prisão financeira. E fora que você tem desgaste emocional e dependência daquilo dali. A pessoa começa a achar que não é mais digna de outro tipo de vida e que já foi longe demais para mudar. É comum sentimento de culpa, vergonha ou apatia, que leva a um estado de aceitação. Ou seja, é isso aí que acontece. Você vira uma pessoa totalmente destruída. E jovens com menos de 30, quando a idade vai chegando, as marcas vai denunciando a idade, vai denunciando que já vai estar na hora de parar. Sempre ali naquele local tem alguém que é a preferida, mas chega uma hora que ela vai ser substituída. E quando vai ser substituída, vai caindo em desuso, né? Para muitas mulheres ou homens que vivem, eles são responsáveis. Moradia, transporte, alimentação, proteção contra clientes abusivos. Isso cria uma relação de dependência, onde sair significa também ficar sem teto. Fica totalmente desamparado. Olha aí. Então, não compensa. Não compensa. Eu não estou dizendo que você não deve fazer. Eu não estou dizendo que cada um faz o que quer da vida, só que tem que ligar o sinal de alerta para entender que não é esse castelo encantado que os filmes, as canguel, as mulheres lá pintam, não. Que não é isso. Entendam isso daí, né? Essas profissões não devem ser julgadas. Eu faço aqui uma reflexão e encerro o vídeo. Como ódio, moralismo e hipocrisia. Nunca diga, falta do que fazer. Minha filha virou uma safada. Minha filha virou uma, desculpa o termo, uma vagabunda. Não. Que você vai piorar a situação. Muitas pessoas entendam o motivo da entrada dela nisso daí. Essa é a hora de você raciocinar mais, conversar mais, entender, porque você não vai convencer ela a sair dali, ela não vai, a não ser por ela mesma, a não ser se ela mesma quiser, se alguém lá pagar o passe dela, porque tem alguns que se for alguém lá e é muito dinheiro, paga o passe dela, ela tá livre, né? E são caminhos com muitos riscos invisíveis e de difícil retorno. É caminho sem volta. Quem entra dificilmente sai. Liberdade sexual é legítima, mas não deve ser confundida com exploração contínua do próprio corpo como única fonte de valor pessoal. Você não vai ser valorizada só porque você se expõe numa câmera, só porque você tem um corpo, porque você tem uma beleza. Você vai ser valorizada pelo que você tem por dentro, por aquilo que você é. E uma pessoa que entra nessa vida, eu sinto lhe dizer que ela já está se sentindo um derrotado, alguém que não tem mais jeito. A autoestima verdadeira só acontece quando há opção. E muitas das vezes quem entra nesse mundo já entrou porque não tinha muitas opções. Ou seja, é aquilo. Você precisa entender porque a pessoa entrou nesse ramo. Isso não lhe dá ali o direito de dizer que a pessoa é isso ou aquilo. Porque ele faz o que ele quer da vida. E a gente não tem nada com isso. Mas é um caminho tortuoso. Bem, curtam, comentem, compartilhem. Como eu venho dizendo, eu prometo melhorar a cada dia, a cada vídeo também. Fiquem com Deus e até a próxima.